A paz, tudo bem com vocês? Gostaria de gravar esse vídeo fazendo duas perguntas para você. A primeira pergunta é a seguinte: você conhece Deus? Se você disser que sim, a minha segunda pergunta é: de que maneira você conhece Deus? Estas perguntas estão relacionadas com a experiência que viveu Jó. Depois de ter passado por duras provações, ele encerra a sua história no capítulo 42 do livro, dizendo: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que significa conhecer Deus somente de ouvir falar? Conhecer Deus de ouvir falar significa você conhecê-lo em segunda mão, conhecê-lo através de experiências de outros, de vivências de outros, do testemunho de outras pessoas, mas isso não vai lhe trazer um crescimento eficiente. Agora, conhecer Deus em primeira mão significa você conhecê-lo através das suas próprias experiências, através de suas próprias buscas e testemunhos, intimidade com Deus. Foi assim que Jó descobriu a verdadeira face de Deus depois de ter passado por duras provações. Muitas vezes são necessárias passar por essas dificuldades, passar pelos vales e pelos desertos da vida para descobrir o verdadeiro rosto, a verdadeira face de Deus através dos olhos da fé. Jó passou pelas três principais fases de uma vida planejada. Ele passou pela fase da prosperidade. A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Ele tinha muitos bens, tinha filhos saudáveis, se confraternizavam, ele orava por todos. De repente, ele teve que passar pela segunda fase da vida, que foi a fase das circunstâncias. São as fases circunstanciais. São aqueles momentos difíceis, inesperados, imprevisíveis, quando de repente, da noite para o dia, ele perdeu quase tudo. Perdeu até o apoio dos seus amigos, perdeu a saúde, perdeu a fidelidade da esposa, porém não perdeu a sua fé. Jó não pecou contra Deus em coisa alguma. E aí chega um momento dele passar pela fase em que todos nós temos que passar. É a fase da superação. Jó teria que decidir como ele iria se restaurar, se refazer, se recuperar, com fé ou sem fé, com Deus ou sem Deus. E a Bíblia diz que em tudo ele não pecou contra Deus e não atribuiu a Deus falta alguma. De maneira surpreendente, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. Falharam todos os meus propósitos, mas o meu Redentor vive. Ele não se rebelou contra Deus. E quando a Bíblia diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, dando a ele tudo em dobro, esta fase próspera novamente na vida de Jó só ocorreu quando ele reconheceu a soberania de Deus. E ele reconhece isso quando diz: eu sei que nenhum dos seus desígnios, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nesse momento ele se coloca diante de Deus como um vaso nas mãos do oleiro e ele sai muito mais fortalecido nesta provação pela qual ele passou. Portanto, talvez você esteja passando por algumas dificuldades, por alguns vales, por alguns desertos. Talvez você não esteja compreendendo o que você está enfrentando hoje. O importante é fazer como Jó: obedeça hoje. Seja inflexível diante das dificuldades hoje, que amanhã você vai compreender tudo no tempo de Deus. Mais tarde, então, Jó pôde entender que ele havia sido um instrumento nas mãos de Deus para uma grande batalha espiritual, onde Deus estava dando ao inimigo uma grande lição de que havia na terra homens como Jó, justo, íntegro, temente a Deus. Portanto, use este momento
pelo qual você está enfrentando, para descobrir a verdadeira face de Deus. E quem sabe, poder dizer, como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Seja um vaso nas mãos do oleiro. Um abraço, a gente se vê por aí.